Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até o final do mês de dezembro, estamos estudando lições de fé no livro de Josué. O assunto da semana é Surpreendidos pela Graça. E o tema de hoje, valores conflitantes. O tema de hoje trata do engano produzido pelos gibeonitas. O capítulo 9 de Josué começa nos informando que os reis cananeus, que governavam pequenas cidades-estados, decidiram criar uma coalizão contra os israelitas. Por outro lado, os habitantes de Gibeão decidiram fazer uma aliança com Israel. E para enganar os israelitas e conseguir uma aliança com eles, os gibeonitas fingiram ser embaixadores de um país estrangeiro distante. Os embaixadores, entre aspas, alegavam ter vindo de um país muito longínquo. Isso parecia se confirmar pela sua aparência. Suas roupas estavam velhas e gastas, e as sandálias remendadas, as provisões emboloradas, e o couro dos odres de vinho estava roto e remendado, como se tivesse sido apressadamente reparado durante a viagem. Eles acreditaram nessas afirmações. E então Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Josué 9, verso 15. De acordo com Deuteronômio 20, versos 10 a 18, Deus fez uma distinção entre os cananeus e os povos que viviam fora da terra prometida. A submissão de Gideão aos israelitas encheu de pavor os reis de Canaã. Imediatamente tomaram providências para se vingarem daqueles que haviam entrado em aliança de paz com os invasores. Sob a chefia de Adonisedeque, rei de Jerusalém, 5 dos reis cananeus uniram-se contra Gibeão. Seus movimentos foram muito rápidos. Os gibeonitas então pediram socorro, conforme Josué capítulo 10, verso 6. E Josué preparou-se para ir imediatamente em socorro de Gibeão. Os habitantes da cidade sitiada temiam que seu apelo fosse rejeitado por causa da fraude que haviam cometido. Mas como tinham se submetido ao governo de Israel e aceitado o culto a Deus, Josué sentiu-se obrigado a protegê-los. Nessa ocasião, Josué não agiu sem o conselho divino, e o Senhor o encorajou naquele empreendimento. Não tenha medo deles, foi a mensagem divina, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele e todos os valentes, conforme Josué capítulo 10, versos 7 e 8. A despeito de Deus ter operado em favor de Israel, nessa ocasião fica uma lição muito grande para nós. A lei de Moisés apresenta orientações sobre como conhecer a vontade de Deus em casos como esse, Números capítulo 27, versos 16 a 21. Josué deveria ter perguntado sobre a vontade do Senhor e evitado o engano dos gibeonitas. O dever fundamental de um líder de Israel, bem como de qualquer líder cristão, é buscar a vontade de Deus. 1 Crônicas 28, 9, 2 Crônicas 15, 2, 2 Crônicas 18, 4 e 2 Crônicas 20, verso 4.
Ao negligenciá-la, os israelitas foram levados a violar as condições fundamentais da conquista da terra, ou a quebrar um juramento feito em nome do Senhor, o qual eram obrigados a cumprir. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.